Olá, Sheila, olá, Murilo. Bem-vindos ao FOPEM. Quero agradecer por vocês terem aceitado o convite para estar aqui com a gente. Dizer que a gente está muito feliz, agradecer em nome de toda a coordenação do fórum e agradecer também pelas contribuições com as perspectivas que vocês vêm trazer para nós da educação musical na área da educação especial. Como que foi, Sheila, para você a sua relação com a música lá no início? Eu comecei o meu início musical com 7 anos de idade, né? Então, a minha família é muito musical e meu pai tinha me dado a opção entre violão, viola caipira e o piano. E eu entrei, então, na minha formação musical com o piano, com os 7 anos. Eu iniciei, então, com a formação de conservatório, né, com o piano erudito, né? Então, eu iniciei aos 7 anos. Quando eu terminei, já iniciei dando aula dentro do conservatório e saí de lá trabalhando com a educação musical sem formação, né? E daí já entrei de início com a educação especial. A minha primeira graduação foi administração de empresas, fiz pedagogia, minha segunda graduação, fiz pós-graduação aí, então, em educação especial, porque eu já estava trabalhando nas APAES, na região, e depois de algum tempo, já casada com os filhos, a gente veio para Maringá, e aí eu tive a oportunidade de fazer a licenciatura em educação especial, e logo depois a formação de musicoterapia. Certo. E a licenciatura em música você fez antes da musicoterapia? A licenciatura em educação musical eu fiz antes da musicoterapia. Quando eu fui para fazer a faculdade, ou até mesmo o ensino médio, na minha época já tinha o magistério. E a minha família, além de ser musical, também são uma família de professores, né? Meu pai sempre falava, faz magistério, faz magistério. Eu, não quero ser professora. E eu até esqueci de falar, mas depois que eu fiz a pedagogia, eu senti falta da questão do magistério, e eu fui fazer o magistério, eu fui fazer outro segundo grau, depois de ter 2 graduações, eu voltei para o magistério para ter esse vínculo com os pequenininhos, sabe? Foi uma experiência muito legal, porque desde a minha graduação em educação em administração de empresas, todos os meus trabalhos de conclusão, TCC, sempre foram relacionados com música. Até mesmo a administração de empresas eu fiz dentro do conservatório, de fazer todos os departamentos. Então, eu sempre estava muito ligada com a música. Eu também iniciei meu contato com a música bem novinho, né? Eu tinha 8 anos, e foi do contexto religioso, né? Comecei cantando no coral da igreja. E então, meu primeiro contato foi dessa maneira, e eu sou de Presidente Prudente, eu sou natural de Presidente Prudente, e a minha primeira formação é em gastronomia. Eu me mudei para Maringá, sou formado em gastronomia, mas só que sempre tive esse contato com música mesmo. Lá em Prudente também, durante um tempo também eu fiz aula de violão, depois eu fiz um pouquinho de aula de teclado também, aprendi alguns conceitos básicos, certo? Mas ainda assim, bem básico mesmo, assim. Aí logo em seguida já me mudei para Maringá e inicialmente não tinha esse propósito de ir para a área da educação musical, trabalhar como professor de música, né? Trabalhei com gastronomia, atuei na área enquanto fiz a graduação, mas as consequências da vida, né, as pessoas que a gente vai conhecendo vão direcionando nossos caminhos para outros lugares, outros momentos, e tive a oportunidade de estar cantando, então, no caso, minha atuação mais como cantor, né, atuação de performance como cantor, e recebi o convite para cantar na orquestra da cidade, e a partir disso começou a me despertar o interesse mais por entender e viver disso, né, e aí então comecei a fazer aula de canto, fui me aprimorando nos conceitos técnicos, e a minha professora me incentivava muito, faz música, nós tem que fazer música. Ela ainda ficava assim, você tem o perfil tanto do bacharelado, quanto do bacharel, quanto da licenciatura, mas mesmo na época da gastronomia, eu já sabia que eu queria ser professor daquilo. Desde pequenininho eu sempre quis ser professor, não sabia muito bem qual que seria a área. Né? Na gastronomia, eu fiz uma pós em docência de ensino superior,
que era já para atuar com aulas de gastronomia. E aí, então, fiquei nessa dúvida de faço, não faço, estava terminando a pós, terminando a faculdade de gastronomia também. Aí, nos 45 do segundo tempo, né, eu falei assim, fiz minha inscrição para o vestibular, e aí eu entrei na graduação em educação musical, optei pela licenciatura, em 2016. Me formei em 2019, certo? E também, depois, dentro desse processo, por já ter também uma graduação e uma outra especialização, eu também, em 2018, comecei a pós-graduação em educação especial e inclusão escolar. E também finalizei, então, em 2019, a graduação em música, junto com a especialização em educação especial. Né? E aí, para além disso, também comecei a dar aulas, então, também, em conservatório, inclusive, dei aula há muitos anos aí na escola da Sheila, fui professor de canto aí da escola. Na verdade, a Sheila foi que abriu as portas, né, para o mercado de trabalho como professor de canto, na verdade, até então em um ambiente, assim, de escola de música mesmo. Até então, só tinha dado aulas aulas particulares em casa. E aí, no meu segundo ano da graduação, comecei a atuar aí na Som Maior. E foi uma experiência muito legal que eu intercalava, então, essa questão da profissão, né? Professor e a profissão cantor. Então, tinha essa dualidade aí e permaneço assim até hoje. Então, atuo bastante nas duas áreas, né? Hoje, mais especificamente, com a área da educação especial, mas também atuo também como na parte da performance como cantora, cantando em eventos, né, instituições, e a orquestra também, né, mais ou menos com essa demanda aí, casamentos. Basicamente seria isso. E agora, por fim, também, seguindo, né, essa vida acadêmica, que é uma área que eu me interesso muito, estou no mestrado em educação musical aqui pela UEM. E como, Murilo, que você descobriu a educação especial ou teve um interesse despertado pela educação especial? Então, meu contato com a educação especial também foi uma coisa assim como nunca pensei em fazer música na vida e de repente aconteceu. E eu vi que a própria licenciatura, que vamos debater um pouquinho mais sobre isso, abriu portas, né, para o mercado de trabalho. E também isso foi uma decisão que me pesou também na escolha entre o bacharel e a licenciatura, e optei pela licenciatura por conta disso também. E essa especialização, na verdade, eu ganhei uma bolsa 100%, eu poderia escolher entre algumas que a instituição oferecia, e aí eu vi essa oportunidade e falei assim, olha, pode ser uma área que vai ser interessante, e eu sei que é uma área que, dentro da área da educação musical, é uma área que está né, emergente ainda, está em ascensão, então, assim, acho que vai ser interessante, e aí foi por esse motivo que eu optei fazer a pós, aí no decorrer das aulas eu fui me identificando com aquilo, e aí depois foi na minha prática pedagógica mesmo que eu realmente vi que tinha me identificado de fato com a área, sabe? E como que é o seu trabalho hoje com a educação especial? Então, eu trabalho atualmente desde o ano passado, na verdade, 2020, né, consegui, então, finalizar a graduação, a especialização, aí consegui uma oportunidade de emprego na ANPR, aqui de Maringá, que é a Associação Norte Paranaense de Reabilitação, e dentro dessa associação nós temos a escola, né, estadual da rede básica na modalidade de educação especial, é um palavrão assim, né, o nome da modalidade, e lá que nós atendemos, então, alunos com paralisia cerebral e múltiplas deficiências, né, mas o foco maior é a paralisia cerebral, certo? Que aí compromete, então, o cognitivo e o motor dos alunos, certo? E aí, no caso, fiz o processo seletivo e consegui a vaga justamente por conta dessa formação em educação musical, junto com a especialização em educação especial também. História, Sheila, com a educação especial. Então, a minha história com a educação especial surgiu quando eu iniciei a dar aula de música no conservatório, em Cianorte, e eu recebi um convite para trabalhar na APAE, pela diretora, que na época eu dava aula de piano para as filhas, né? Então, eu falei para ela, eu não tenho experiência nenhuma, né, em trabalhar com educação especial, e eu não sei trabalhar com educação especial, né? Eu sempre fui muito franco, ou eu sei ou não sei. Ela falou, não, vamos tentar. A gente não está conseguindo contratar professores,
faz o que você sabe, né? E eu tenho pessoal da família com deficiência, então, assim, eu sempre tive um carinho muito grande e eu sempre tive um convívio, uma socialização com as crianças, os portadores de necessidades especiais, sempre, assim, eu me dei muito bem. E eu fui, né? Então, comecei a trabalhar, aula de teclado não deu certo, aí comecei a trabalhar bandinha, não sabia o que eu estava fazendo, e aí eu parti para os cursos, né? Esses cursos que a gente vai para congresso, aí eu fui para esse lado, comecei a ir fazer esses cursos e começou a abrir um pouco mais de caminho. E foi aí, então, que quando eu terminei a minha graduação em pedagogia, eu fui fazer educação especial, porque eu achei muito interessante conhecer a cada deficiência e saber até que ponto ou até onde eu poderia ir com cada criança, com cada indivíduo, né? E trabalhar o desenvolvimento do mesmo, porque até então eu estava fazendo música por fazer, sabe? Eu não sabia, minha formação era piano erudito, então eu sabia o nome dos instrumentos, mas tocava todo mundo junto, fazia aquela bagunça, aquele barulho. E então eu fui para esse lado, fazer os cursos, né? Sabia que eu vinha para Maringá, tinha alguns cursos aqui em algumas escolas de música na região, e comecei assim a ampliar a partir do momento que eu fiz a pós em educação especial, né? E aí eu comecei a descobrir o que eu poderia fazer com cada um, até mesmo com os deficientes auditivos, né? Que eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Não escuta, né? Ele fica me olhando, vai tocando, tá me atrapalhando, mas daí eu comecei a entender através de vibrações o que eu poderia fazer, que jeito que eu poderia fazer uma partitura com símbolos para ele poder me acompanhar, ficar mais perto de mim. Então, ali abriu melhor o meu caminho, né? E a Sheila tem, né, Sheila, uma escola de música, então você tem esse trabalho com a educação especial, mas a gente que é educador musical, faz o curso de licenciatura em música, a gente percebe que a área ela oferece uma gama, né, um leque de opções, então a gente acaba abraçando e trabalhando em diversas frentes, né? O Murilo comentou que ele também trabalha como performer, canta. E você tem outros trabalhos além da educação especial? Então assim, fica até difícil, né? Assim, eu falo que eu já trabalho há 20 anos com a educação musical especial, né? A gente vai despertando a idade. E né? Então, assim, eu sempre falo e eu sempre estou disposta a fazer cursos, que eu acho que sempre a gente tem algo a aprender, a gente nunca termina de estudar, né? Vocês estão aí, vocês sabem disso. Então, eu trabalhei com a educação especial em APAES, várias APAES, morei na região, porque meu marido mudava bastante, então passei bastante. Tenho essa questão da escola de música, né? Então, do ensino musical tradicional, né? E eu sempre quis esse desafio, né? Também a parte musical, instrumental, para as crianças, pelo indivíduo. Então, aqui a gente faz esse trabalho, então a gente tem... O Murilo teve um aluno de canto, né? Com mal de Alzheimer, que até hoje lembra dele. Então, assim, a gente tenta trabalhar aqui dentro também da escola de música, né? Eu trabalhei em escola regular, o meu TCC da educação musical foi a inclusão musical em sala de aula, foi um tema que eu também fiquei apaixonada e que eu acho muito interessante e que eu tinha também essa curiosidade de saber
como era feita essa inclusão musical numa sala de aula de um ensino regular. E o meu TCC foi esse tema na graduação. E depois disso eu também gostei muito dessa área. E eu fiquei durante 4 anos, saí do meu estágio e fiquei nessa escola durante 4 anos. Só tive que sair mesmo pelas demandas do trabalho aqui. E então foram várias áreas assim que a gente vê que a educação musical e que a educação especial, elas se ligam, se interligam, estão sempre ligadas e que precisam aí de muitas pessoas apaixonadas para trabalhar com essas crianças. E a gente experimenta, né, diversos espaços de trabalho como educadores musicais. Você também é uma administradora de uma escola, né? Então, assim, depois que eu saí um pouco, assim... Porque, na verdade, eu também tenho um filho especial, né? Eu tenho um filho que apareceu, né? Na verdade, assim, ele é um filho adotivo, né? Apareceu prontinho e que também me fez despertar outras coisas, né? Então, a minha paixão e mais vontade de fazer a graduação de licenciatura em educação musical também foi por ele, né? Porque quando ele chegou, muitos estímulos, muitas coisas que eu fazia em casa para estimular ele, era através de aula de música, da educação musical, sabe? E aí eu parti para outro lado, que também foi a musicoterapia, e que hoje eu estou muito mais na musicoterapia do que a educação musical. Mas aqui dentro da escola, hoje, eu tenho vários acadêmicos aí da UEM, que estão comigo e que estão trabalhando na musicalização infantil especial. E você, Murilo, quais outras frentes que você tem na sua trajetória e que você está hoje também, além da educação musical especial? Então, aproveitando então o gancho da Sheila, justamente essa questão de passar por também no decorrer de várias outras, né, atuações, né, várias outras frentes de trabalho, mas se identificar com um específico. Isso é bem legal. Então, já dei aula também, né, aula de canto também regular, canto individual, canto coletivo, né, já fui professor aí da Escola Sheila, como eu disse, também já dei aula em projeto social, né, também para crianças, né, de baixa renda, regiões periféricas aqui de Maringá também, mas, assim, a atuação mesmo na educação especial me chama a atenção que, veja bem, eu vejo que assim, o primeiro sentimento que a gente tem que ter para conseguir, de fato, atuar nesse lugar é empatia. Né? Sheila me corrija qualquer coisa aí, mas a gente não pode ter essa sensação de vou atuar nessa área, ai, que dó, ai, não consegue fazer isso, ai, não consegue fazer assado, não, vou fazer mais assim, porque senão eu sei que ele não vai conseguir. A gente tem que trabalhar a empatia, justamente conseguir reconhecer que ele tem as limitações, sejam cognitivas, sejam motoras, sejam intelectuais, as que forem, mas que a gente consegue trabalhar muita coisa a partir disso, certo? Conseguimos trabalhar muita coisa, né? E aí pensar também que na educação especial, pensando numa grande área, nós temos várias sub-áreas dentro disso. Então, temos os autistas, igual lá, no meu caso, né? Alunos com comprometimento cognitivo neuromotor, a paralisia cerebral, surdez, cegueira, múltiplas deficiências, síndromes, enfim. Então, às vezes, o próprio direcionamento específico para atuar uma pedagogia musical, nesse caso, vai ser específica para cada uma dessas áreas, né? Então, acredito que em alguns aspectos, às vezes, o trabalho que eu desenvolvo lá na escola pode ser diferente do que a Sheila trabalha na São Maior, certo? E é isso que a gente tem que trabalhar, identificar esses sentidos, mas eu vejo que é uma coisa que contemplaria todas as aulas, aquilo que eu acabei de falar, a empatia. Não deixar que levar a limitação do seu aluno à frente do seu trabalho pedagógico. Isso é muito importante. E tem um pouco da questão da identificação. Você tem que... É muito, muito comum, ainda mais lá na instituição. A primeira semana que eu dei aula lá, eu fiquei mais em observação. A instituição... meio que eu também vivo numa realidade não pouco, meio que utópica para o educador musical no contexto de uma escola estadual. Então, lá eu tenho a minha sala,
Eu tenho uma grande variedade de instrumentos, então os alunos vão até a minha sala fazer aula, eu fico na minha sala. Eu tenho, assim, muitos instrumentos de percussão, teclado, violão, caixa de som, carrom, microfones. Eu consigo fazer bastante atividades também com esses recursos, né, com material didático que a escola disponibilizou. Na verdade, eu não sou não faço parte da grade curricular da instituição em si, eu sou projeto, então eu entro como atividades extracurriculares na escola. Mas mesmo assim, ter todo esse aparato aí de recursos e materiais didáticos contribuem para que a gente consiga fazer uma prática educativa melhor, certo? Mas então, os alunos vêm à sala, a gente trabalha com essa estimulação, né, estimulação sensorial, e acontece também, às vezes as coordenadoras comentam de professores ou, né, lá, falando um pouquinho mais da instituição, também tem um centro de reabilitação, fisioterapeutas, fono, né, que são da área da saúde mesmo, de serem contratados, trabalham um dia, 2, não voltam mais. Não se identificam com a área. E é muito comum acontecer isso. Elas falam que é muito comum da pessoa, e tudo bem também, né? A pessoa não se identificou com aquilo, mas esse sentimento de empatia aconteceu comigo de maneira imediata. Primeira semana que eu pude observar, depois a outra semana que eu, de fato, fiz as inserções com os alunos, né? Eu tinha a sensação de que parecia que fazia uns 10 anos que eu trabalhava com aquilo. Eu me senti muito realizado. Para além de todos os outros aspectos que a gente também pode pensar na própria formação musical, de uma estabilidade financeira. Então, lá é um trabalho que eu sou registrado, tenho carteira assinada, uma coisa que, às vezes, dentro da área da educação musical, até mesmo na licenciatura, é um pouco mais complexo de conseguir, na área da grande área da música, né? Essa estabilidade me trouxe um pouco de conforto, mas a paixão, que eu sabia que eu não saberia se eu ia gostar daquilo ou não. E foi uma coisa assim, eu tive essa sensação de parecer que estava tudo tão ali, que eu já fazia aquilo fazia tempo, ficar tão confortável com o ambiente, com aquela situação, lidar com aquelas pessoas naquelas condições de maneira natural. E legal foi o feedback da equipe pedagógica também. Nossa, também temos a sensação de fazer que você já faz anos trabalha com isso. Então, essa questão da empatia dentro da área da educação musical especial, da educação especial como um todo, é muito forte, sabe? Acontece um pouco disso. E você acaba trabalhando também, sim, por amor, né? Viver de música já é uma coisa que acaba sendo um pouco mais a relação ao amor que a gente tem por aquilo que a gente faz, a gente luta por aquilo e busca cada vez mais espaço na nossa área, né? E vai atrás com garra por conta disso. E pensando dentro desse grande âmbito da educação musical, esse outro eixo da educação musical especial também é extremamente gratificante. Você conseguir ver os sorrisos, através da aula de música, os estímulos, uma situação de um aluno entrar na sala, a professora fala assim, esse aluno não tem estímulo nenhum, ele não mexe, ele não vai ter interação na aula, e aí no final da aula você consegue tirar algum estímulo, um sorriso, uma palma, ou até mesmo bater em algum instrumento que está lá, ou tocar, manusear de alguma maneira, observar. Isso é muito gratificante, que você vê que às vezes nós, né, é uma coisinha assim, mexer a mão. Agora, uma pessoa que tem paralisia cerebral ou tem um comprometimento quase 100% cognitivo ou motor, ou os dois, e muitas vezes, você vê você proporcionar a utilização da música para proporcionar isso, nossa, é muito gratificante também para nossa atuação profissional e pessoal também, sabe? É muito gratificante. O ensino e o aprendizado de música na educação especial, ele é e deve, né, ser visto de uma outra maneira. Não é um ensino de música, como que eu posso dizer, comum, e os estímulos e também as respostas que a gente tem que esperar não são os mesmos, né? Isso. Não que não é possível, né? Mas a gente não pode ir com essa ideia que a gente vai trabalhar com a alta performance musical. Não que não seja possível. Sim, dentro da educação especial, mas a gente tem vários outros parâmetros aí que a gente pode explorar, e para não se frustrar justamente com aquele, eu quero todo mundo cantando bonitinho, afinadinho. Muitos alunos lá, vamos supor, uns 60% dos alunos não têm oralidade. Não tem oralidade, não consegue falar. Então, assim, né, eu que sou da área do canto, por exemplo, são os meus desafios, né? Como é que eu vou conseguir trabalhar com outros recursos, então, para estimular? É bem interessante você ir identificando isso, e muitas coisas também você aprende com a prática. Acho que essa parte até a Sheila pode falar mais que eu, que já está mais tempo na área aí, vai poder explicar um pouco melhor, e eu venho aprendendo cada dia que passa, venho aprendendo mais com isso.
É que dentro da educação, desculpa te cortar um pouquinho, assim, eu acho que você falou uma palavra maravilhosa, a empatia, né? E dentro da educação especial, musical, né? E a gente trabalha com objetivos individuais, né? Porque dentro de uma aula de música, às vezes regular, a gente tem nosso objetivo do tronco comum ali, os específicos, né? E mesmo sendo, às vezes, não sei se o Murilo trabalha coletivo, ou mesmo sendo aqui, eu tenho turma, agora menos, né? De 3, 4, porque a gente agora não pode trabalhar com mais crianças. Então, a gente, mesmo ocorrendo a aula, a gente tem os objetivos individuais, né, Murilo? Porque aquela criança pode ter a mesma idade, mas ela consegue chegar até determinado limite, ela tem até aquele lugar que ela consegue chegar, né? Então, é isso que o Murilo falou. Às vezes, o Murilo pode ter que tem ali, ou eu tenho aqui, alunos que têm os membros inferiores e os membros superiores comprometidos, né? O outro já não, os superiores, ele consegue fazer um manuseio. Então, eu até tenho meu objetivo, mas aquele aluno chega num lugar e o outro chega em determinado lugar. Então, a gente tem que olhar cada indivíduo, é diferente, né? Esse olhar que a gente tem que ter, esse feeling ali também na hora, né? E saber explorar e saber até onde que a gente pode chegar para não causar também determinados desconfortos ou até traumas, porque são crianças, né, que também têm esses sentimentos. Eu acho que esse é um dos desafios, né, que o educador musical tem, e o educador de maneira geral, que é conseguir olhar para os seus alunos de maneira individualizada, mesmo no coletivo, né? Porque a gente não tem, realmente, no grupo a gente não tem pessoas iguais, e aí isso fica mais escancarado ainda na educação musical, fica talvez menos difícil de visualizar, porque tá posto, né, tá ali que uma criança tá tão diferente da outra, cada uma com as suas limitações, e a gente tem isso nos contextos de um modo geral, né, nas escolas, ou numa escola de música, numa aula em grupo. Então é um desafio do professor olhar para todo mundo ali e conseguir ensinar cada um de acordo com as suas necessidades, do jeito que cada aluno aprende. Então, aproveitando que vocês estão falando sobre essas atuações com a área da educação especial musical, pensando no curso de licenciatura em música, o que vocês entendem que poderia ter um olhar mais aprofundado dentro da graduação, que talvez faltou um pouquinho depois nas atuações de vocês, nas carreiras? Eu colocaria como sugestão, assim, eu acho que faltou um pouquinho, assim, eu acho que desse olhar da educação especial, né? Talvez um estágio, né? Que a gente tenha a oportunidade de, pelo menos, passar ou fazer observações, né? Eu sei que dentro do estágio a gente direciona para as áreas ou para onde a gente quer ir, mas eu acho que a educação especial, né? O Murilo depois vai contribuir aí. Eu acho que ninguém está livre de não encontrar uma criança autista, um TDAH, um TOD, né? Qualquer uma síndrome, né? Algo que aconteça no decorrer da criança. Então, assim, eu sentia dificuldade e foi algo que eu queria muito que tivesse essa parte de estágio ou de observação dentro da educação especial e até mesmo alguma disciplina dentro da educação musical prática, das atividades ali, de como adaptar instrumentos, né, de como a gente poderia fazer. A gente tem aí a Viviane Louro, que é uma ótima, né, dentro da educação musical, que inspira a gente, como a gente adapta um triângulo para uma criança especial, uma criança cadeirante. Então, algo nesse sentido, a gente tem Libras dentro da graduação, né? Então, talvez também acrescentar a educação especial geral, para a gente conhecer um pouquinho de cada deficiência. Todas são importantes, né? Libras são importantes, mas eu acho que a gente
ter um pouquinho do conhecimento de cada deficiência, eu acho que também seria legal dentro da graduação de educação musical. Interessante ver também que nós fizemos o curso em épocas distintas aí, então, né, do espaço-tempo. E também acredito que, eu vejo que, com certeza, né, a graduação é a porta de entrada para direcionar para vários caminhos, e a gente também tem que ir atrás de uma continuação, né? Especialização. Isso, uma especialização, né, uma formação continuada aí, no caso, né? Mas acho que também corroboro com as palavras da Sheila, que a gente poderia explorar um pouquinho mais essa área especificamente, né? Ou até mesmo a própria área do empreendedorismo dentro da educação musical especial, que é o que a Sheila também, né, trabalha, mas muitas coisas a gente aprende também a desenvolver isso na prática. Talvez uma possibilidade de poder, né? Eu não tive essa possibilidade de atuar realmente numa escola de educação especial com música, seria interessante para a gente saber ver na prática. Talvez uma aula semestral, anual, modular, igual a Sheila propôs, assim, de conhecer dentro da área da educação esses parâmetros da educação especial, como eu disse numa fala, né, agora há pouco, que é dentro da grande área da educação especial temos inúmeras sub-áreas, então talvez conhecer um pouquinho de cada uma delas e ver como que a gente pode atuar musicalmente, né, sugestões de uma prática pedagógica para cada uma dessas áreas, seria muito interessante. Também entendo que questão de tempo também, e a própria formação do corpo docente das instituições de música para isso não proporcionariam, mas talvez um pouquinho mais mesmo, sabe, ser um pouquinho mais e pesquisar e aprender um pouquinho mais, tanto na parte teórica da educação musical especial, e quanto proporcionar possibilidades de estágio da prática docente nossa na graduação dentro das escolas especiais. Isso fica um pouco em falta, senão vai ter que primeiro estágio com os pequenininhos, aí segundo estágio fundamental, terceiro estágio vai fazer com os grandes, ou faz projeto de extensão. Essa área de contemplar, assim, dentro não tinha muito essa possibilidade, essa abertura para a gente conseguir atuar. Eu quero fazer meu estágio. Não, tem que ser essa ou essa escola, porque são as escolas que têm algum tipo de convênio, alguma coisa do tipo. Na minha época foi um pouco mais complicado de conseguir ter essa maleabilidade. Não, tem que fazer nessa escola, porque é vinculado com programas de bolsas, enfim. Então a gente ficou meio preso à rede básica convencional e acaba limitando, você fica 2 anos praticamente fazendo mais do mesmo, né? Troca um ano ou outro, mas assim, você conseguir dar uma aula na educação especial e dar um estágio para o 6º ano, depois no outro semestre dar aula para o 7º ano, vai ter diferença, mas talvez não vai ser essa experiência tão vasta que você poderia ter, de possibilidades, e adaptar. Esse aqui eu consegui fazer na rede básica, né, os alunos sem comprometimento, seja qual for, sem nenhuma deficiência, seja qual for, quero fazer essa atividade aqui, como será que eu consigo fazer isso para cá? Então, quando a gente vai para atuar nessa área, e é uma área que cada dia mais cresce, cada dia mais está em ascensão, e que não temos profissionais formados na área, não temos, certo? Profissionais nessa área mesmo, assim, que tem essa formação específica para isso. Então, a gente tem que ir atrás, assim, o que me tranquilizou mais em relação à própria prática docente na educação especial foi a especialização. Porque realmente igual a Sheila que comentou um pouco sobre isso, fui lá dar aula na PAI, mas eu sabia o que estava fazendo, estava dando tudo errado. Então, a gente também um pouco da nossa busca atrás da formação continuada, né? Mas, assim como a gente teve a oportunidade de ter abertura de caminhos dentro da graduação para várias outras áreas da educação musical, admito que essa área ficou um pouquinho deficitária. É uma coisa que a gente poderia, talvez, melhorar um pouquinho mais nesse sentido. Mas, para isso também, a graduação é um divisor de águas, né? E abre muitas oportunidades e você melhora muito na sua atuação docente, né? Legal você já ter chamado essa temática, porque é isso mesmo que eu ia perguntar agora. Porque é o tema do nosso fórum, né? Por que fazer um curso de licenciatura em música? Então, para vocês, por que fazer um curso de licenciatura em música? O que isso trouxe
para a formação de vocês, para vocês enquanto educadores musicais hoje? Só ia fazer um parênteses, Pode fazer. que bem, a gente, em qualquer área, a gente trabalha muito a inclusão, né? E é isso que o Murilo falou. Então, mesmo quem sair da graduação e não pensa em só trabalhar com educação especial musical, dentro de uma sala de aula vai ter contato com um aluno de inclusão. Então, passar, né, uma disciplina ou talvez criar uma matéria optativa, porque a gente tinha uma matéria optativa, né? A gente tinha as opções de escolher as disciplinas optativas. No meu ano, eu acho que era 2 disciplinas optativas, né? Semestral. Então, de conhecer um pouquinho, ou pelo menos o acadêmico dentro da graduação, de ter a oportunidade de escolha. Ele está ali, então, se ele quiser, ele passa por ali. Então, não só dentro da educação especial, o pessoal que está nos assistindo, né, no trabalho do Murilo, que é numa instituição direcionada, ou até mesmo aqui, que eu tenho todo esse público também, mas em qualquer lugar, uma escola regular, uma pré-escola, no ensino fundamental 1, fundamental 2, vocês forem trabalhar a disciplina música, vocês vão ter contato com a inclusão. E mesmo ali, mesmo você com uma sala de aula, né, é interessante você saber que jeito que é aquela criança, qual é a deficiência, estudar um pouquinho sobre aquela deficiência e entender para você fazer a sua aula de educação musical, a sua aula de música acontecer. Eu ia acrescentar isso aí. Então, aproveitando esse questionamento da professora Nicole, então, eu vejo que a minha atuação como professor de música se iniciou logo no primeiro ano da graduação, que eu vejo que é uma coisa muito comum de acontecer, né? Ou às vezes as pessoas já atuam isso antes e depois fazem a graduação para se especializar nisso, ou no decorrer da graduação já começam. Então, no primeiro ano da graduação eu já comecei dando as aulas particulares de canto, depois entrei na escola maior aí, Sheila, depois comecei a trabalhar em projeto social, fui tendo essas experiências, dando cursos, né, coletivos também, e aí eu percebi que a minha atuação docente do primeiro ano para o último ano, totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas você pensar mais, tudo isso que corrobora com as palavras da Sheila, música como inclusão, às vezes o aluno não necessariamente tem alguma deficiência, alguma coisa, mas ele tem alguma dificuldade, como que você vai trabalhar com aquilo dentro do coletivo. Então, essa abertura de portas e como essa visão da prática docente na educação musical, no decorrer da graduação, e nas próprias práticas que a gente fazia na graduação, e os textos, as reflexões, né, essas possibilidades de refletir sobre aquilo, e fazer o link, né, aquilo que a gente estava estudando e aprendendo e praticando na faculdade, pratique no seu campo de trabalho. Esse link foi bem legal também, bem legal. Então, acho que para mim foi muito gratificante fazer a licenciatura, sim, e com certeza a graduação, como, né, dentro da licenciatura também vai abrir muitas portas para o mercado de trabalho. O campo de atuação também é maior, né, nós, com a licenciatura de educação musical, podemos atuar como professor de artes, né, mas que a gente trabalha com a parte de música dentro da área da arte na rede básica, em projetos, enfim, também lá na instituição, graças a essa formação. Então, é gratificante, sim. Recomendo fazer a graduação em educação musical, com certeza. Para mim foi muito, muito, muito importante. E foi onde eu me encontrei, né? Atuo com isso até hoje. Tem outras formações aí também, tem outras graduações, outras que até fiz posteriormente a graduação em música, mas na minha atuação mesmo, assim, onde que eu me encontro, onde que eu me vejo atuando, é com a educação musical. Certo. E para você, Sheila, que sentido que teve fazer um curso de licenciatura? Eu acho que a educação, a licenciatura, para mim, me trouxe muito, assim, como que eu posso dizer? Eu acho que me realizou, sabe? Porque é isso que o Murilo falou, ali dentro a gente teve vários
aprendizado com vários professores da graduação que estão até hoje, doutores, né? Que eu tenho paixão até hoje pelas professoras que sempre me acolheram, todas as dúvidas que eu ia tirando, eu ia perguntando, e ali dentro da graduação eu fui me encontrando melhor dentro da profissão, e eu acho que se não fosse a licenciatura, muito do que eu tenho aqui hoje não teria acontecido, sabe? Onde eu posso trocar ideias com os meus colegas de trabalho, que aqui eles são meus colegas de trabalho, e que a gente pode compreender o que está acontecendo, né? Me trouxe uma visão diferente do que era a educação musical e realmente ter a certeza para onde eu queria ir. Então, eu acho que antes de eu ter feito a graduação, eu me direcionava sempre para aquele lado, sabe? E com a educação musical, ela me trouxe, né, várias aberturas, me abriu os olhos com determinadas coisas que eu não conseguia enxergar, com outras possibilidades que a música poderia alcançar. Gente, então agradeço muito pela presença de vocês hoje, pelas falas. Como é bom a gente poder saber, né, um pouquinho sobre a educação musical especial, as possibilidades que a gente tem dentro dessa, não sei se seria uma sub-área da educação musical, né, dizendo assim. Saber também que tem colegas nossos formados na UEM, ali no curso de licenciatura em música, que estão trabalhando nessa vertente. E eu aguardo vocês no dia 26 de agosto. A gente tem um encontro marcado na abertura do fórum. Então, lá a gente vai ter questionamentos dos inscritos que vão assistir o nosso vídeo de hoje. Podem fazer perguntas, tirar as dúvidas. E a gente vai estar lá, né? Para falar um pouquinho para eles, a mais do que eles tiverem para perguntar sobre educação musical especial. A Sheila e o Murilo vão estar respondendo para a gente. Então, nos vemos lá.